Shalom, shalom a todos de novo aqui na praça para fazer a leitura de... Nós já estamos em Filipenses, começamos ontem. Hoje é Filipenses, segunda parte do capítulo 1. Louvado seja Deus, que o Senhor vem conosco para a gente entender a palavra. E os ouvintes também possam entender. Meu prazer é pregar a palavra do Senhor e eu agradeço muito a Ele por Ele me ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então é isso, gente. Hoje está um dia bom, temperatura boa. A gente está assim, isso aqui é roupinha leve. É para friozinho leve. Mas a gente sai de casa para a rua tem que estar sempre bem agasalhado, né? Então é isso, vamos continuar a começar a leitura aqui. Começando versículo 16 do capítulo 1 de Filipenses. Escrito pelo nosso querido e amado apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que eu recomendo a todos vocês a seguir as cartas dele, porque senão as pessoas vão vir e vai querer apagar com a tua fé. Tem gente que elas vêm assim com enxurrada, parece um trator, querendo acabar com a fé dos cristãos. Querendo acabar com a fé dos evangélicos. Se você não estiver firmado nos evangelhos, nos escritos apostólicos, você vai minar a tua fé. Ok? Aí as pessoas com depressão, não acreditam mais que Deus está ajudando. Fica tudo... Em vez de ler o evangelho, fica aí dando ouvido a blá 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 de um, blá 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 de outro. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá começar para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoe-nos, Senhor, nessa leitura. Livrai-nos do mal. Nós, nossa casa, em nome de Jesus, amém. Então começa assim. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Há 2000 anos atrás, já tinha os maus pregadores que pregavam para arrumar, até para arrumar contenda. Davam uma de pregador do evangelho para arrumar contendas. Como hoje também tem, viu, gente? Vamos lá. E aqui ele fala que uns anunciavam a Cristo por contenção, não era de coração puro, e com isso eles achavam ainda que estava acrescentando mais aflição ao apóstolo Paulo que estava na prisão. Olha só a maldade. Versículo 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Ok? O apóstolo Paulo, um judeu que perseguia a igreja, ele foi colocado para a defesa do evangelho. Mas hoje em dia, as pessoas, entre aspas, que se diz judeus, entre aspas, porque não é, verdadeiro judeu não fica por aí incomodando ninguém. As pessoas agora, elas querem negar que Paulo pregava o evangelho. Elas querem negar que Paulo é cristão. Elas querem negar que a nova aliança não está certa. Por quê? Porque eles querem vender uma religião. Eles querem que você troque Jesus por uma religião. Tá cheio de gente por aí, dando uma de judeu, mas muitos deles estão igual o Apocalipse fala, a sinagoga de Satanás. Cuidado, falsos judeus. É só ler Apocalipse. Não foi eu que escrevi Apocalipse, não. Tá lá escrito. Para tomar cuidado com a sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não são. Tem muita gente por aí se dizendo judeu e não é. Creia, gente. Creia. Para com essa idolatria. Você não tem discernimento. Você vai estar abraçando um lobo achando que é ovelha. Nem todo mundo que diz que é judeu. Vá conhecer a Bíblia. Louvado seja Deus. Nem todo mundo que diz que é cristão. Nem todo mundo que diz que é evangélico. Para de abraçar a lobo achando que você está abraçando ovelha. Vamos lá.
Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Ok? O apóstolo Paulo falou assim, olha, o importante é estar pregando Cristo. Só que hoje em dia, tem muitos que não pregam Cristo. Tem muitos que pregam uma religião, uma doutrina X, um pensamento X, uma filosofia X, mas não prega Cristo. Na época eles pregavam até por contenda, mas pregava Cristo. Só que hoje em dia, além de ter a contenda, não está pregando Cristo não. Mas o apóstolo Paulo falou, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Okay? Então, aqui no versículo 18, o apóstolo Paulo fala assim, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. Pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, ok? Às vezes fala Espírito Santo, às vezes fala Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20. Segundo a minha intensa expectação, a esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O apóstolo Paulo só pregava Jesus. Era um judeu, mas ele só pregava Jesus. Hoje em dia as pessoas querem negar isso. O apóstolo Paulo só pregava Jesus. O apóstolo Paulo não pregava festa. Paulo não pregava religião judaica. O apóstolo Paulo pregava Jesus de Nazaré. Dia e noite, noite e dia, na cadeia ou fora da cadeia. É só você conhecer as escritas dele, que você vai, se você for inteligente, você vai entender. Agora, se tampar, se colocar um véu, se tampar os ouvidos, aí você não vai entender mesmo. Vamos lá. Tem uns aí falando, não lê a Bíblia com óculos de Roma. Só que eles estão tirando o óculos de Roma e tá colocando um óculos de Agar. Agar. Vê lá quem Paulo comparou com Agar. Vê quem o apóstolo Paulo comparou com Agar, que você vai entender. As pessoas estão tirando o óculos de Roma, mas estão pondo o óculos de Agar. E não está entendendo a Bíblia. Vamos lá. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Cristo, Jesus, o Nazareno. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Para mim, olha, se eu morrer, eu morro com Cristo. Né? Tem que apagar aqui, que alguém está me ligando, mas não posso atender agora. Então, se eu morrer, eu morro com Cristo. Se eu morrer, eu morro com Cristo. Se eu viver, eu vivo com Cristo. E se eu morrer, é ganho. Porque ele ia ganhar a recompensa, o galardão, ok? 22. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele está falando, olha, eu não sei o que eu devo escolher. Morrer, eu vou estar com Cristo, vou estar pregando Ele. Viver, eu vou estar com Cristo, vou estar pregando Ele. Morrer, ok? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se eu viver, eu vou estar vivendo em Cristo. Se eu morrer, eu vou estar ganhando a recompensa. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Ok? Ele falou assim, olha, de tudo, qualquer jeito é lucro. Qualquer jeito é bênção. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo,
porque isto é ainda muito melhor. Ele já queria estar com Cristo. Paulo conhecia o céu. Paulo não tinha medo de morrer. Ok? Paulo já tinha ido no céu, já tinha visto Jesus, tinha conversado com Jesus no céu, ele não tinha medo de morrer. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ficar nessa vida ainda um pouco de tempo. Por amor de vós. Porque Paulo recebia muitas revelações. E ele levava ao povo. Levava o conforto, levava o amor de Deus. Então, por causa das pessoas ali, ele falou, olha, eu quero ficar mais um tempo por amor de vós. Mas se tiver que morrer também, ele estava pronto. 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé. Okay? Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Okay? Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então ele pretendia ir a visitar Filipos, os filipenses, ok? Por enquanto era uma carta que ele tinha mandado. E aí continuando, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. De que jeito que eles tinham que se comportar, gente? Conforme o evangelho de Cristo. A vida de Paulo era Cristo. Era Cristo para lá, Cristo para cá. Cristo para lá, Cristo para cá. Era o que ele pregava dia e noite, noite e dia. Ok? Por isso que eu não aceito essas pessoas que vêm aí querer me dar sermão, pregar uma religião para mim, sendo que eu sou cristã. Um mosquito aqui. E cristão prega Cristo, dia e noite, noite e dia. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ah, que você já lê. 26, 27, 27. 26 fala, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. 27, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vos vá e vos veja, quer esteja ausente, ou ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Fé do evangelho. Se a sua fé não é do evangelho, você pode conhecer a Bíblia toda. Você pode guardar todas as festas. Você pode até tentar guardar a lei, mas ninguém consegue. Ninguém consegue. Jesus conseguiu. E nós precisamos ter Ele para conseguir. O máximo que a gente puder. Mas nós somos salvos. A gente não é salvo por guardar a lei, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz, ok? Mas nós vamos fazer o bem como Jesus ensinou. Tem a lei de Cristo. A lei de Cristo é perdoar, fazer o bem, ajudar o necessitado. A lei de Cristo, ok? Vamos lá. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Ok? E nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Além de crer em Cristo, padecer por Cristo. Hoje em dia as pessoas não querem nem crer em Cristo, mas padecer por ele, ok? Hoje em dia as pessoas querem seguir religião. E nada espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Está resistindo, está rejeitando a Cristo, está rejeitando o Evangelho de Cristo, é início de perdição, ok? Mas para vós, salvação, e isto de Deus. Agora, se você está firme com Cristo, com o Evangelho de Cristo, é o começo da sua salvação. 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Então,
o nosso exemplo é o apóstolo Paulo. Siga o exemplo dele. Você vai respeitar os seus líderes religiosos, mas o exemplo que você tem que seguir é o de Paulo, porque Paulo era fiel a Cristo. E o que ele pediu para nós gentios é imitar ele, Paulo. Porque imitar Cristo é algo tão grande, é algo tão forte, é tanta santidade, que Paulo falou, imite a mim pelo menos, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo imitava Cristo verdadeiramente. Vê o que Paulo sofreu por pregar o evangelho. Veja, gente, toda a carta dele ele está falando daqueles que se levantavam contra ele. Todas as cartas dos falsos irmãos, as leis romanas da época, os falsos irmãos, os judeus que não acreditavam em Jesus, que viviam... O que aqueles judeus que não acreditavam em Jesus faziam? Eles incitavam os romanos para prender os apóstolos, porque eles odiavam o nome de Jesus. Então, o que eles faziam? Eles insultavam os romanos para perseguir os apóstolos. É só você ver lá o apóstolo Paulo, quanto que ele sofreu. Então é isso. É o nosso querido apóstolo Paulo. Conheça as cartas dele, que você vai saber se você está andando na doutrina correta. E eu vos deixo aqui, finalizo aqui, para a honra e glória do nome de Jesus. Finalizo aqui. Estou na praça, tem barulho, tem pessoas conversando, mas agradeço a Deus por mais essa live. Louvado seja o nome de Cristo. Passe para frente, siga meu canal do YouTube Bíblia Diária Helena, a página do Facebook Bíblia Diária Helena. Paz e Shalom. Até qualquer hora.